Deus, que bom estarmos aqui reunidos na presença de Jesus, onde sabemos que Ele é o cirurgião, Ele é o médico, Ele é o nosso psicólogo, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E à medida que nós nos reunimos, Ele se responsabiliza para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, significa que Deus está trabalhando em você para o propósito ao qual Ele já designou, segundo a sua presciência. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 9, em nome de Jesus. Feliz pela vida da Maria, que se encontra aqui conosco. Essa que vai ser uma serva do Senhor, uma levita, uma adoradora, uma jovem que vai impactar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Maria? Você pode dizer amém? Jesus está aqui. Jesus está aqui, contemplando cada um de nós, para dar segundo aquilo que Ele sabe que nós podemos render na presença dEle. Deus, Ele não dá mais do que você não possa suportar, e nem menos do que você pode levar. Amém? No capítulo 9 de 1 Coríntios, a partir do versículo 24. Vamos ler a partir do 23, em nome de Jesus. Feliz por estar aqui, no lugar onde Deus nos confiou para juntos crescermos. Agradeço os irmãos pela oração. Está escrito assim na palavra do Senhor: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sente glorificando ao Senhor. Pai, obrigado por estarmos reunidos neste lugar como igreja. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que se encontram aqui, sabendo que Tu estás aqui, ó Pai. E essa palavra que eu acabei de ler, que Teu Espírito Santo traga a luz ao nosso coração, para a medida que eu estiver falando, flua o Teu Espírito em cada mente e coração, e fale de maneira clara, precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nessa noite. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Você diz, glória a Deus. Amado, aqui nos encontramos reunidos, passamos um tempo na Bahia, e o que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração, eu creio que Ele tem ministrado também em outros lugares, com aqueles que realmente querem que o Espírito Santo fale, e não o seu coração, a sua visão, a sua opinião, ou o seu querer, mas aquilo que Cristo quer falar para com a sua igreja. E muitos, por ouvir a verdade de Deus, continuam a fazer como no Novo Testamento, quando Jesus pregava, e muitos olhavam para Jesus e falavam: dura essas palavras.
e voltam às suas velhas práticas, seus velhos costumes, aquilo que eles acham conveniente viver, acreditando que pode, no tempo oportuno, correr e achar Jesus esperando ele na esquina. Então nós sabemos que o verdadeiro evangelho está sendo pregado nos corações daqueles que se dispõem a ver homens e mulheres sendo semelhante a Jesus. Quando pessoas se levantam com esse intuito, Deus continua a usar para glorificar o seu nome. Por isso eu sei que quando eu saí, o Espírito Santo continuou a falar neste lugar. O Espírito Santo continuou a ministrar nesse lugar. E eu tenho convicção disso, porque não sou eu, não é de mim mesmo, mas de todos aqueles que se dispõem a estar na posição de fazer com que outros busquem amar a Jesus acima de todas as coisas. Busque servir a Jesus acima de todas as coisas. Busque intensamente ser um agente de libertação, de transformação, ser um agente de levar as boas novas, de trazer o ano aceitável do Senhor através da sua palavra. Quando pessoas se dispõem a viver isso, o Espírito Santo está ali para, com a sua infinita graça e misericórdia, usar aquela pessoa. Quando também há um povo que entra no ambiente dizendo: mais de ti, Jesus, mais da tua presença, traz a tua palavra ao meu coração, traz o teu querer, o Espírito Santo continua poderosamente a manifestar. Por isso eu sei que o Espírito Santo falou poderosamente nesse período que eu não estava aqui, mas que ele estava falando para a sua igreja. É neste caminho que vocês devem continuar a andar. E eu louvo a Deus que vocês romperam, têm rompido e romperá com o único desejo: glorificar a Deus através da sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Amado, é importante nós entendermos o Evangelho cada dia mais, para que possamos romper. O apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, ele está dizendo algo revelador para aquele povo da sua época. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele olha para o cenário e ele vai ver apóstolo que tinha sua esposa, que viajava com sua esposa. Ele vai ver apóstolo que era mantido pelo recurso que os irmãos ajudavam para fazer com que ele vivesse uma vida prazerosa. Aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo vai ver outras pessoas sendo honradas, sendo respeitadas. Homens e mulheres que, ao olharmos, poderia estar fazendo coisas inferiores a ele, mas que o povo estava ali prontamente disponível para honrar, para servir, para se dedicar. O apóstolo Paulo vai dizer: quem foi que estava fraco, que eu não fui lá? Quem foi que estava abatido, que eu não dei o suporte? E ele vai dizer nessa palavra que nós acabamos de ler nesse capítulo 9, que tudo isso ele fazia porque ele entendeu o Evangelho. O Evangelho de abrir mão do seu eu, abrir mão do egocêntrico do homem, de querer fazer com que Deus só olhe para ele. E ele estava disponível para alcançar o maior número de pessoas, se fazendo semelhante àqueles, não para viver como eles, mas para de alguma forma alcançar o maior número para a glória de Deus. Ainda que ele não tinha todo o recurso, ainda que ele não tinha uma esposa, ainda que ele não tinha condição dada pela igreja
para fazer aquilo que queimava no coração dele. Ele não negligenciava aquilo ao qual ele foi chamado por um Deus que recompensa segundo o seu tempo, segundo a sua hora, segundo o seu propósito. Paulo entendeu aquele que havia chamado, que não foi o homem, mas que havia transformado o seu coração para viver em novidade de vida. Paulo entendeu que foi o Cristo que morreu na cruz, e por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, ele queria ser coparticipante também. Mas estão entendendo? Você precisa entender isso, amado, que o apóstolo Paulo fez. Ele queria que aqueles que lá estavam entendessem aonde, aos olhos de Deus, no Velho Testamento, ele fala que Moisés vai contar uma parábola, mais ou menos, dizendo que o boi, quando ele está trabalhando, não se pode amarrar a boca do boi. Aí ele fala: veja, é do boi que Deus estava preocupado? Não, ele entende a revelação. Não é daqueles que trabalham pela obra, vive da obra, aqueles que se dispõem a se dedicar. Eu quero que você pegue o pano de fundo de que Paulo não tinha, mas que ele não parou, ele não desanimou, ele não retrocedeu, por não ter toda uma estrutura favorável para fazer aquilo que ele entendeu, que deveria levar o Evangelho para todas as nações. Quando Paulo saiu, ele pregou em várias cidades, ele pregou em muitos continentes, até o ponto que ele vai dizer que ele trazia no corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, porque nós estamos neste capítulo 9. Este Paulo que é nos contado que ele vai ao terceiro céu e vê coisas imagináveis, coisas indizíveis. Este Paulo que foi impactado por ver uma glória jamais vista. Esse Paulo que viveu, que sofreu naufrágio. Esse Paulo que foi açoitado. Esse Paulo que foi humilhado, que foi traído, que foi desprezado, mas que nunca perdeu de vista aquilo ao qual ele desejava, aquilo que ele almejava, aquilo que o seu coração pôs a acreditar. Eu quero isso para a minha vida. Você precisa entender isso, porque a nossa vida cristã é uma vida de renúncia e busca para viver aquilo que Deus tem para nós. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Paulo vai começar a trazer aqui uma analogia para que você entenda. No tempo de Paulo existia aquela corrida onde colocava os cavalos, um carrinho atrás, e ali disputava para ver quem ia chegar. Quem já assistiu aqueles filmes antigos? Colocava os cavalos e batia, vai, e a disputa. Olhando para esse cenário, nós vamos ver que Paulo
sabia que para alcançar aquele prêmio, deveria ter determinação, deveria ter foco, deveria ter uma disciplina para que eles pudessem obter a vitória. Todos estavam ali, mas somente um receberia o prêmio. Veja, todos estavam ali pelo prêmio, mas somente um vai obter o prêmio. Veja que a murmuração pode ser um fator que faz você retroceder diante de outros. Veja, Paulo não tinha uma esposa do seu lado, e muitos podem dizer: porque não tenho alguém do meu lado, é por isso que eu não consigo fazer a obra, é por isso que eu não consigo chegar e ser uma pessoa que tem disciplina nas coisas de Deus, que tem dedicação, que tem uma vida voltada para viver a premiação que está diante de mim, que o justo juiz prometeu. Paulo poderia dizer: é porque não tem um recurso. Muitos estavam ali desejando o prêmio. Mas você e eu precisamos entender, amado, que nós devemos ter o foco daquilo que Deus nos prometeu. Pensando neste prêmio, nós vamos ter disciplina, dedicação. Nós vamos ser constantes. Porque não é no momento do campeonato, da disputa, que você deve dizer: eu quero. Não! É antes. Como você tem se preparado para viver aquilo que você tanto deseja. Estamos no culto da vitória. E você tem desejado um prêmio, uma conquista, uma bênção, uma prosperidade, algo que possa trazer benefício. Mas como você tem se dedicado? Paulo está dizendo que ele corre. Aquele que está correndo, corre sabendo que existe concorrência. E essa concorrência quer chegar aonde ele quer chegar, olhando para o mesmo foco que ele. Mas somente aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam, aqueles que se entregam, aqueles que vivem a sua vida entregue aquilo que deseja, vai conseguir chegar e viver a premiação tão sonhada. Corra de tal maneira, Paulo está dizendo para a igreja. Corra de tal modo que alcance o prêmio. Quando fala de correr, fala de quê? Lentidão? Distração? Displicência? Inconstância? Quando fala de correr, dá para entender o que fala? Agilidade, proatividade, determinação, foco, busca, certeza, agilidade. Corra de tal modo, viva de tal proporção, se dedique dessa pegada que você vai alcançar o prêmio. Não olhe para aqueles que estão displicentes, não olhe para aqueles que estão murmurando, não olhe para aqueles que estão questionando, não olhe para aqueles que estão duvidando. Foque naquilo que você deseja. Então corra para este alvo. Corra, 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 corra. Outros não vão aguentar e você vai estar correndo. Outros vão parar, outros vão tropeçar, outros vão questionar, outros não vão crer. Mas corra, 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 meus amados. Corra. Meu Deus. Porque o bom não é o início da coisa. Todos vão estar empolgados, mas você sabe que você tem um alvo.
Você sabe que no meio do caminho você precisa que Deus avive você, avive a obra, mas Ele quer ver você correndo. Senhor, me fortaleça. A força vem do Senhor. O Senhor dá força àquele que não tem nenhum vigor. Senhor, eu tenho um foco. O meu foco não é ficar neste mundo. O meu foco não é ficar distraído. O meu foco não é ficar parecido com o mundo. O meu foco não é ser alguém que não te glorifica. O meu foco não é mostrar ser um crente frio, morno. O meu foco é ser semelhante a Cristo. Eu corro para o meu alvo para estar semelhante a Ele. O seu foco é Cristo. O seu foco é Cristo. Paulo não parou quando faltou uma mulher. Paulo não parou quando faltou admiração. Paulo não parou quando faltou condição. Paulo não parou quando faltou respeito. Paulo não parou quando faltou daqueles que lá estavam gratidão. E você não pode parar, meu amado. Você não pode parar, minha amada. Você não pode parar. Ele estava dizendo: a minha vida serve para ser um exemplo para você. Então corra, porque eu estou correndo. Eu estou correndo. Marcos parou. Alexandre lá parou. Demas parou. Outros pararão. Muitos vão parar. Outros já entraram aqui, já pararam. E nós não podemos parar. Louva a Deus pela tua vida que você não vai parar, porque o nosso foco não é neste mundo. O nosso foco que Deus nos deixou aqui para estar parecido com Ele, pronto para viver para a eternidade. O nosso foco é Cristo. O nosso foco aqui não é uma bênção e tudo. Nosso foco é Cristo. É estar satisfeito nele, estar cheio de prazer nele, entrando aqui com alegria por causa dele, ser contagiado e contagiar a outros para buscar ele. Glória a Deus. Aleluia. Todos, novamente ele vai dizer, os que competem no jogo submete a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Todos. Vejam, todos competem, todos submete. Todos, Paulo está dizendo. Todos que se dispõem ao jogo, eles submetem ao que eles submetem? A um treinamento rigoroso. Diga para o seu irmão assim: você está precisando orar mais. Diga para cá agora para o pastor: você está precisando orar mais. Nós estamos precisando orar mais. Nós precisamos, veja, submeter a um treinamento rigoroso. Nós precisamos nos gastar mais. Todos vão fazer, mas aqueles que submetem mais, rigorosamente mais, este vai vencer a luta neste mundo. Aquele que vai lutar contra o seu corpo. Veja o que a palavra está dizendo. Tudo isso eles fazem por quê? Por uma coroa corruptível. Uma coroa que tem uma data de validade. Uma coroa que logo, com o tempo, não existirá mais. Mas nós devemos melhorar mais e mais, porque Cristo nos prometeu uma coroa incorruptível, que dura para sempre. Aquela que ninguém pode nos tomar. Aquela que os vermes, aquela que as coisas ao qual nesse mundo corrói, não correrá.
Não vai ter corrupção, né? Vai durar para sempre. Como tem sido o nosso desempenho de submeter, de nos posicionarmos, dizer, eu estou muito devagar para aquilo que eu quero ganhar. Eu estou muito lento, porque quem vive nesse mundo para ganhar uma coroa corruptível é todos os dias na academia, é todos os dias no treino, é todos os dias, faça chuva, faça sol. Todos os dias eles estão lá. Eu quero vencer aquela Olimpíada, eu quero vencer aquele campeonato. Outros param, eles estão lá correndo sozinhos no estádio. Eu quero voar, eu quero chegar voando naquele campeonato. Eu quero chegar voando naquela natação. Eu quero chegar voando naquele vôlei. Eu quero chegar voando naquele boxe. Tudo isso por algo que é perecível. Eles submetem o seu corpo, sua vida, seu tempo, seu recurso, sua finança, seu intelecto, todo o seu ser está concentrado ali por essa coroa. E Paulo está dizendo para mim e para você, como vocês têm colocado a vida de vocês, como nós estamos colocando a nossa vida em submissão rigorosamente para a palavra de Deus, meditando de dia e de noite, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, em comunhão, orando, intercedendo, buscando, adorando, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Como nós precisamos nesses últimos dias rigorosamente nos voltarmos pela essa coroa que nos espera, que somente aqueles que foram aprovados, aqueles que abrem mão, entendendo que vale a pena ser fiel para com Deus, para com a sua palavra, amado. Precisamos voltar a correr mais. Precisamos nos submeter mais rigorosamente, para que Deus olhe para você e te chame para trazer as bênçãos que estão retidas. Porque quando nós estamos dispersos nesse mundo, nós perdemos de viver muito mais das coisas de Deus. Porque quem não está focado pela coroa, se perde pelos manjares desse mundo, pelas conquistas desse mundo, pelos prêmios desse mundo. Fica satisfeito nisso e não busca viver de tal maneira que o que mais importa para ele é a coroa, ao qual Cristo tem prometido para a sua igreja. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Entenda. O apóstolo Paulo, ele olha para fora e vê a dedicação daqueles atletas que estão correndo antes mesmo de começar o campeonato. De fora ele vê a dedicação, a entrega, a constância, a disciplina, o anseio pelo prêmio. E vê aqueles homens deixando de estar em certos lugares para estar treinando. Vendo aqueles homens todos os dias lá, faça chuva, faça sol. Olhando para os homens, Paulo vê ali uma dedicação constante. Mas ele fala para aqueles que estavam aqui no meio da igreja, dizendo: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Amado, olha para cá. Você está nesse ministério, faz parte dele. E você precisa entender que nós temos um alvo.
Nós estamos aqui para sermos parecidos com Jesus. Você está aqui para ser parecido com Jesus. Então, corra de tal modo, se dedique de tal modo, busque de tal modo, submeta de tal modo, que as pessoas olhem para você e vejam verdadeiramente que você parece alguém, e este alguém não é deste mundo. O alvo de Paulo era parecer com Jesus. O alvo de Paulo era estar satisfeito nos pés de Jesus. O alvo de Paulo não era a multidão, não era aceitação, não era uma mulher, não era dinheiro, não era conquista, não era o olhar que os homens tinham para com ele. O olhar de Paulo era ser achado aos pés de Jesus, é ser achado sendo semelhante a Jesus, e ele não corria sem alvo. E você está aqui neste ministério, tenha em mente que o propósito que Deus te trouxe aqui é viver desse modo. Porque eu estou indo para a igreja, porque eu estou querendo aprender mais sobre Jesus, porque eu saio para orar com os meus irmãos, porque eu estou pedindo a Deus para tirar esse coração e me dar um coração semelhante de Jesus, porque eu busco constantemente estar lá, para que minha carne venha a ser, vai dizer Paulo aqui dessa forma, mas esmurro, bofeteado, o meu corpo. Entenda que Paulo tinha um alvo, que era parecer com Cristo. E se o seu corpo não quisesse, ele falava, não é de prazer momentâneo que eu preciso, não é de distração que eu quero parecer com Jesus. Então eu empurro, eu esmurro meu corpo, para que possa obedecer o comando daquilo que é o meu alvo. Você está entendendo, amado? Você está entendendo que deve haver de você uma compreensão para quando chegar o momento de cansaço, para quando chegar o momento de murmuração, para quando chegar o momento de tribulação, para quando chegar o momento de desprezo, quando chegar o momento, sei lá, que você possa se sentir, você possa dizer, eu tenho um alvo, ora meu corpo, eu tenho um alvo, sai da minha frente que eu tenho um alvo, o meu alvo é ser semelhante a Jesus, que era satisfeito em Deus, e eu sendo satisfeito em Cristo, eu tenho um alvo, o meu alvo é chegar aqui e dizer sim, eu tenho dívida para pagar, eu tenho problema para resolver, eu tenho coisas a quitar, eu tenho situações pendentes, sim, mas eu vim aqui me satisfazer em Cristo, estar satisfeito nele. Eu não fico aqui distraído pensando que eu estou aqui dando murro, não, eu estou aqui dizendo, me dá mais de ti, mais da tua presença, mais da tua fragrância, mais do teu querer no meu coração. Eu tenho um alvo e você também deve viver aqui, neste ambiente com alvo, para que você não se distraia e perca o foco, porque o nosso foco é esse, amado. Se o teu foco é esse, certamente o diabo não vai te interromper. Mas se teu foco é outra coisa, o diabo ele tem a habilidade de te roubar. Paulo está dizendo aqui, mas esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser. O apóstolo ele chegou a uma conclusão. Eu recebi muitos açoites. Eu recebi muitas pedradas, muitos naufrágios. Passei muitos perigos em meio aos assaltantes.
Passei fome, fadiga, cansaço, sede, frio, nudez. Tive falsos irmãos. Mas Paulo chega a uma conclusão dessa forma, para você entender. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Por que Paulo está dizendo isso? Ele passou por tudo isso. Por fome, traição, perseguição, escassez, desprezo, tudo. Mas ele entendeu que tinha um alvo, que era ser parecido com Jesus. Ele inicia dizendo: eu sou cooperador do Evangelho. Se você é cooperador do Evangelho, você está pregando sobre alguém, Cristo. E se você tem um alvo que é Cristo, você tem por certo que tudo que Cristo passou neste mundo, você também vai passar. Porque quanto mais semelhante você for a Ele, mais se levantará a peleja contra a tua vida. Paulo está dizendo: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu falo isso para vocês e não minto. O que é que Paulo não mente? Eu luto contra o meu corpo, para depois de ter passado por tudo que eu passei, todas as igrejas que ele abriu, todos os lugares que ele pregou, toda manifestação que ele teve, ir ao terceiro céu, viver coisas sobrenaturais. O meu foco não é isso. O meu foco é estar sendo semelhante a Jesus. Como é que eu faço isso? Colocando meu corpo para ser escravo do propósito ao qual Deus me revelou que deseja para a minha vida. Aquele que alimenta a sua carne não agrada a Deus. Por isso nós estamos aqui, correndo, não sem destino, como alguém que não sabe o que está fazendo. Como vem para cá, eu não sei para onde eu vou. Nós estamos aqui focado, porque nós temos um alvo. E nosso alvo é ser parecido com Jesus. Por isso, Deus quer que você corra, submeta, se esforce e se dedique a viver como Paulo viveu. Diante de tantas adversidades, nunca perdeu o alvo, porque o viver para Paulo era Cristo. Se coloque de pé que eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus. Santo Deus. Pai, eu creio que Teu Espírito Santo falou ao nosso coração. Deus, aqui existem pessoas, Pai, que, como o apóstolo Paulo, olhou para o alvo. As lutas, as provas, as diversidades, os problemas, ó Deus, pode estar querendo travar as pernas, o corpo, mas Paulo deu a receita. Você não pode aceitar